Olá, muito bem, estamos recebendo nos nossos estúdios para mais um Norte Debate, como sempre, cadeira cativa, o jornalista João Costa, ao meu lado, estreando conosco, com muito prazer, o nosso Alexandre Kennedy e também, claro, o nosso convidado especial de hoje, deputado estadual André Gadelha. Vamos falar sobre política, eleições 2024 e muito mais com você hoje no Norte Debate. Lembrando que a Rede Norte está no canal 10, operadora WR Link, para a cidade de Souza, a terra do nosso convidado de hoje, Souza, a terra dos dinossauros, grupo de municípios como Cajazeirinhas, Curemas, Lastro, Pombal, Santa Cruz, São Bentinho, São Domingos de Pombal, São Francisco e Vieirópolis, além de algumas cidades do Rio Grande do Norte, como Tenente Ananias e Paraná. Canal 11, operadora LM Telecom, Guarabira, grupo de municípios de Guarabira, passando por Alagoa Grande, Alagoinha, um abraço a você de Cuitegi, Itapororoca, Mulungu, Juarez Távora, estamos chegando em Serraria, Borborema, Belém, Solânia, Pilões, Esperança, Pilõezinhos, Juarez Távora, já falei, Areia e também Sapé, a terra do Alexandre Kennedy. Muito bem, estamos também com você na Rede Mundial de Computadores, nas plataformas digitais, para Campina Grande e João Pessoa, para o mundo inteiro, através do portal O Norte, e pelo canal 44 Netline, nos municípios do sertão do estado, além do Ceará. Estado do Ceará e Palmirim, Baixio e Umari, além, claro, de Cajazeiras, Bom Jesus, São José de Piranhas, Monte Oreb, Bonito de Santa Fé, Itaporanga, Conceição, São José de Caiana, Serra Grande, Carrapateira, Marisópolis, São João do Rio do Peixe, Santa Helena, Triunfo e Poço José de Moura. Haja fôlego para o nosso presidente Diego Amaranto chegar em tantos lugares assim. Sejam todos bem-vindos ao nosso Norte Debate. Vamos cumprimentar inicialmente aqui o nosso João Costa e já a primeira pergunta para o convidado de hoje, o deputado André Gadelha. Boa tarde, André, boa tarde aos colegas da mesa, boa noite aos telespectadores. André Gadelha, né? O senhor é pré-candidato a prefeito de novo na sua cidade, mas nós estamos num embalo em que os prefeitos estão apavorados com a redução do FPM, previsível, por conta da pandemia, queda do imposto de renda, queda de empresas fechando, né? Os prefeitos não se prepararam, tem folhas inchadas demais do município, no caso de Souza. Né? Qual é a situação de Souza hoje em função dessa redução do FPM? É tão dramático como os senhores costumam verbalizar? Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, essa bancada seleta da nossa Paraíba, de poder externar aqui alguns pensamentos, algumas ideias, também de uma prestação de conta, agora no mandato de deputado estadual, de poder falar com a nossa, principalmente a nossa legião de telespectadores do Alto Sertão paraibano. Para mim é uma satisfação, uma alegria de poder estar aqui ao lado de vocês e já respondendo ao senhor João, todo respeito, que eu tenho ao senhor e carinho, realmente a nossa pré-campanha de 2024 ela está sendo construída ao lado do médico, doutor Gilberto, como também do ex-prefeito João Estrela, que hoje fazem parte da oposição na nossa cidade. Então nós estamos unidos nesse momento, elaborando um projeto que será apresentado, um projeto de gestão que será apresentado em 2024, para que nós possamos aí estar disputando as eleições e, com as graças de Deus e com o consentimento do povo, de voltar a administrar a cidade de Souza. Que seja André ou que seja o médico Dr. Gilberto, mas que nós estaremos apresentando um grande projeto diferente do que hoje está na cidade de Souza há praticamente 7 anos. E falar sobre a questão da oscilação do FPM, que vem acontecendo de uma forma assustadora aos municípios, principalmente os municípios pequenos,
municípios de 0,6, que sofrem muito porque são dependentes do FPM. No caso de Souza, já não é tão traumatizante, porque o FPM não é a arrecadação principal do município. O Souza cresceu muito, Souza avançou muito no aspecto comercial. Souza sempre teve um protagonismo muito forte no comércio, na indústria e agora na agricultura, com as chegadas das águas do Rio São Francisco. Então o FPM deixa de ser a principal receita do município, mas de toda forma afeta o município. Eu não posso dizer que Souza está gritando porque nós temos um comércio muito forte, nós temos uma indústria muito forte. Até porque o prefeito não teve na última manifestação do dia 30, aqui na Assembleia, onde foi organizada pela FAMUP, o prefeito não esteve aqui, não veio reivindicar, sinal que está com o bolso cheio. Né? Porque todos os outros municípios eu vi, municípios grandes do porte de Souza, como Cajazeiras, como Pombal, como Patos, vieram reivindicar. Mas Souza não veio, pelo contrário. No dia seguinte, na semana seguinte, ele manda para a Câmara de Vereadores uma mensagem criando 3 secretarias com dezenas de cargos comissionados. E nós sabemos por que isso. Não é porque está com tanta sobra de recursos, mas para manobras políticas, por conta da sua sucessão, que está difícil de acontecer, e aí está tentando criar esses cargos comissionados um ano antes das eleições para tentar buscar apoios políticos que estão deixando a base e tentando conquistar aqueles que nunca foram. Então, é mais uma manobra política. Mas a questão do FPM, segundo o governo federal, que vai fazer a reposição, eu vi essa semana do senador veneziano dizer que o governo federal assegura aos municípios todos os recursos que o município recebeu em 22, todos eles vão receber o mesmo valor em 23. É uma luz, mas não é satisfatório, porque em 2022 o salário mínimo era outro, né? A despesa, o custo operacional da prefeitura de combustível era outro, o custo de uma merenda escolar era outro. A prefeitura vai receber 2023 igual a 2022, mas os custos são diferentes. Prefeitos vão ter dificuldades, se não gritar mais, se não tiver o apoio do governo federal, terá dificuldade de concluir sua folha e é tanto que muitos municípios estão com dificuldade até de pagar o piso salarial aos enfermeiros, que foi uma conquista, né, que foi uma guerra, foi uma luta, mas que hoje tem um direito. E aí os municípios vão ter dificuldade se não tiver aí a mão do governo federal. Líder, desculpe interromper, já interrompendo. É um discurso convincente, mas que não convence a população de uma maneira geral, porque as folhas estão inchadas. O senhor mesmo acaba de dizer que a Prefeitura de Souza inchou a folha para ganhar a próxima eleição. E a população diz, mas dinheiro para show tem. Né? Por que os prefeitos não conseguem convencer a população dessa dificuldade que é visível? É uma pergunta que não é fácil de você convencer um cidadão que está precisando de um remédio da farmácia popular e, ao mesmo tempo, na mesma noite, no mesmo dia que ele procura o remédio, não encontra, e à noite tem o Edson Safadão tocando por 600 mil em praça pública. Então, o município que fez isso e que não tem sua reserva, ela não tem moral de falar com a população e dizer que não tem dinheiro. Né? Aconteceu isso em vários municípios, tanto que o TCE alertou a vários prefeitos que não fizesse tantos extrapolias financeiras no São João, mas alguns municípios ultrapassaram e fizeram até a mais do que podia, tentando agradar a cidade e esquecendo o básico. Né? Souza passa por isso. Não sei por que essa criação tão urgente, e aí eu imagino que seja eleitoral, mas o município de Souza investiu muito em festa junina e deixa a desejar na farmácia popular, deixa a desejar com a falta de ambulância. O centro de imagem de Souza este ano ainda não funcionou porque nem licitação ainda aconteceu. Os transportes escolares também têm dificuldade. O fardamento escolar ainda não chegou no ano de 2023 para os estudantes de Souza. Enfim, as dificuldades são grandes e os prefeitos terão dificuldades de justificar aqueles que fizeram extrapolias agora recentemente no mês de junho. Alexandre Kennedy, a voz de Sapé para o mundo, chegando aqui à TV O Norte, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Moribe. Muito obrigado, Diego Amaranto, nosso diretor-presidente do Sistema Norte. Desejar também aqui o meu abraço a João Costa, jornalista, esse baluarte da comunicação, e boas-vindas, né, ao nosso entrevistado, deputado estadual pela segunda vez, André Gadelha, ex-prefeito do município de Souza, e foi vereador também. Vereador em 2000, né, há 23 anos atrás, André Gadelha assumia seu primeiro posto no Legislativo Mirim, da cidade de Souza, e hoje é a voz lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho uma pergunta, já que Souza é a terra dos dinossauros. Isso. Eu gostaria de saber de você qual é o grande dinossauro, o bom dinossauro de Souza, e qual é o dinossauro que Souza é difícil de digerir, o souzense não consegue engolir. O tiranossauro. O tiranossauro. Alexandre, satisfação de estar aqui com você mais uma vez, dizer que Souza é realmente uma cidade diferenciada, né, de dinossauros. A história, a quantidade, a caminhada de passos, né, de pegadas que nós temos são as maiores do mundo. E é uma das preocupações que eu tive quando prefeito, foi criar um cybercafé dentro do Parque dos Dinossauros. Nós temos uma joia rara da Paraíba e que não é bem aproveitada por conta das distorções dentro da legislação. O Vale do Dinossauro pertence ao patrimônio da União, o governo do estado paga alguns funcionários e o município faz a manutenção. E termina ninguém mandando em ninguém. E aí você não tem condições de cobrar, porque a União não permite. Você não tem condições de fazer, de abrir uma licitação para que uma iniciativa privada construa parque temático, que construa hotéis temáticos dentro da área das pegadas, porque a União não permite. Você não consegue fazer uma obra municipal porque o Estado não permite, a SUDEMA dificulta, enfim. Para conseguir a construção do cybercafé, e eu projetei na época recursos ainda. Eu era deputado estadual, consegui recursos na época com o senador Vitalzinho, e em novembro ele colocou, em janeiro eu assumi. E aí nós tivemos dificuldades de conseguir a liberação para a construção desse cybercafé, a reforma do Vale, por conta da SUDEMA, por conta do governo do estado. E aí... Quem era o governador à época? Era Ricardo Coutinho. E terminou eu saindo do mandato, fazendo apenas o início da obra, e o atual prefeito modificou, tirou a história de como seria, que seria um café estilo o desenho de Fred Flintstone, um negócio bem temático, com auditório, para passar vídeos sobre Souza, porque nós temos uma dificuldade muito grande de segurar o nosso turista. O turista vai no Vale, em 45 minutos de média, ele faz a visitação e vai embora para Mossoró, tomar banho nas águas termais dos termas. Hotel Termas. E aí a gente perde... Hoje não mais vai para Brejo das Ceiras. Hoje vai para Mossoró, para o Termas. Mossoró é um destino mais forte. Brejo das Ceiras está um tanto abandonado também. Houve uma nova roupagem, a iniciativa privada entrou, está tendo mais aquela... Há poucos quilômetros, só para aqui o telespectador, o web espectador nosso, que possa também entender geograficamente, Parque dos Dinossauros na região de Souza. E o Hotel Brejo das Ceiras, que é de posse do governo de propriedade do governo do estado. Hoje, com a iniciativa privada, 16, 17 quilômetros. 17 quilômetros, bem próximo, então. Próximo e que tinha a lama, né, medicinal, tinha uma... Bem legal. Já foi um grande destino turístico. Grande destino turístico. Então, a gente tem dificuldade de segurar esse turista. E nós temos a maior incidência de raio solar do planeta, depois do deserto do Saara, é em Souza. Nós temos alguns milésimos de segundos a mais de sol. É tanto que nós temos um pôr do sol muito bonito. As pessoas, aqui eu era criticado em 2011, quando deputado, quando dizia, o pôr do sol mais bonito é o de Cabedelo. Eu dizia, Jacaré é o mais bonito, mas o mais duradouro é nosso. Então, assim, nós temos um potencial turístico muito grande, além do turismo religioso, com o milagre eucarístico do Bom Jesus, e a gente não consegue segurar esse turista por conta disso. A gente precisa ter uma legislação diferente para o Vale dos Dinossauros, para que nós possamos ter hotéis, parques,
um estilo beach park, uma coisa desse tipo temático, hotéis também. Consórcio entre Nazarezinho, São Gonçalo e Souza e Aparecida não resolveria isso, não? Poderia resolver. É uma ideia, seria uma saída, né, de uma união de prefeitos ali, fazer e atrair a investidores para este tema, que é um tema que a gente sai daqui para outro país para ver dinossauros e a gente vê pegadas na cidade de Souza. E é um negócio muito bonito, é um negócio envolvente, que crianças gostam. Na época, eu estava como vice-prefeito em 2006, nós fomos para uma feira internacional em São Paulo e eu fui representando a prefeitura na época e nós levamos dinossauros feitos pela argila que o dinossauro pisou. E a gente contava aquela história no panfletozinho, com o dinossauro bem feitinho, construído, e com a história dizendo que você estava ali com o dinossauro feito com a argila onde o dinossauro pisou. Teve uma hora na feira que o nosso stand era o mais visitado da feira, internacionalmente, ali os gringos, os estrangeiros, tudo sem entender, e lá teve dinossauro, assim, a gente vende muito, muito barato o que nós temos de potencial. E que eu tenho trazido para a Assembleia essa discussão, Mori, para alertar o governo do Estado e o governo federal, porque o que está acontecendo em Souza. A gente sabe que um político sem mandato ele fica sem força. O discurso perde força. E Souza vem 2 legislaturas sem representação estadual. Né? Na eleição passada não ganhamos deputado estadual, nem Renato, nem Lindolfo na época, Zé Célio. Agora, nem eu, nem Lindolfo, nem Zé Célio, nós conseguimos chegar... Qual é a explicação para isso? Na Assembleia. Eu acho que a cidade ela começou a ter influência do governo do Estado na região e dividiram. O Estado hoje ele é todo dividido para a bancada de deputados de mandato. É tanto que é difícil você entrar num município... um exemplo, amigo meu, pessoal, em São José do Lagoa Tapada, Coloral, André, eu não posso votar com você porque o governo do Estado pediu para que eu votasse em fulano, porque ele me deu asfalto, me deu uma ambulância, me deu a policlínica, me deu tal. Aí você fica com um histórico, que você tem no histórico de amizade, você tem dificuldade de entrar na cidade para conquistar o voto, mesmo você sendo da região. Então aconteceu muito isso, houve uma divisão de regiões. O loteamento do espólio eleitoral mesmo. Exato, e a gente teve dificuldade. No próximo bloco a gente continua conversando com o deputado André Gadelha, pré-candidato à Prefeitura de Souza em 2024, e vamos saber dele, né, Alexandre Kennedy, sobre nós paleontólogos da política aqui, João Costa, queremos saber muito mais das pegadas dos dinossauros na política souzense. Daqui a pouco. É o seu futuro que está chamando, e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Muito bem, voltando com o Norte Debate aqui pelo Sistema Norte de televisão, estando também, claro, nas plataformas digitais para você de Campina Grande, de João Pessoa, para o mundo inteiro, no www.sistemanorte.com.br, nos streams e nos canais fechados do sertão ao litoral paraibano. Hoje, conversando com o deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de Souza em 2024, André Gadelha, popularmente conhecido como o Andrezão, que nos falava no bloco anterior sobre a realidade do Parque dos Dinossauros, o turismo na região lá de Souza. Mas, Alexandre Kennedy, vou pedir para que o deputado possa nos responder agora detalhadamente quem, afinal de contas, é o dinossauro que não é digerido pelo eleitor de Souza. Quem são esses dinossauros? Olha, é uma pergunta assim, tem vários, né? Souza como passaram vários dinossauros por lá, mas tem alguns que... Souza ainda é uma cidade, Souza é uma cidade muito grande, todo mundo conhece, é uma cidade que protagonismo político, a gente
desconhece algumas cidades que têm um potencial como Souza teve, da história de vários políticos. Mas é uma cidade ainda que tem costumes de cidade do interior. É uma cidade ainda que existem ainda os conceitos, né, de família, de respeito. E assim, o atual prefeito de Souza não entra mais. A cidade não aceita mais pela postura da condução da sua vida pessoal, de como tratar as pessoas, desrespeitando famílias. Recentemente tinha uma medida protetiva da ex-esposa, agora foi condenada a mais de 1 ano de prisão por ter batido e espancado uma namorada. Enfim, então eu acho que esse é o dinossauro principal da cidade de Souza, que a cidade não aceita mais esse tipo, esse estilo de pessoas para administrar a nossa cidade. A propósito de João Costa, no nosso jargão aqui jornalístico, é muito comum que a gente use, e evidentemente a classe política talvez considere como pejorativo esse termo, mas vamos tratar aqui da política de família como clã, política de clã. E na Paraíba existem vários clãs, né? Várias famílias que permeiam esse universo político. A família Cunha Lima, a família Maranhão, e tantos outros mais de muitos legados. O Braga, lá no Conceição, dos Ribeiro, agora atualmente protagonizando aí com uma senadora, um deputado federal e mais um vice-governador do estado, e tantas outras famílias mais. O clã, me passa agora uma dúvida, o clã dos Gadelha, lá em Souza, não é tão unido assim ao ponto de continuar protagonizando como já foi em outros tempos? Eu gostaria que você explicasse um pouco, esmiuçasse um pouco desse detalhamento aí do porquê da perda do mandato de deputado estadual, que era seu originalmente, depois esse mandato ficou nas mãos do então líder da oposição, médico Renato Gadelha, e agora houve uma certa fragilidade desse agrupamento político, vamos chamar assim pejorativamente, transformando no nosso jargão de política do clã. O clã Gadelha, por que não tem se unido tanto? Eu acho que nós somos a família, eu acho, das mais antigas que continua ainda tendo sucessões. Né? Eu acho que nós temos aí beirando os 100 anos. Se eu aqui não fizer uma conta... Zé Gadelha. Vem desde Manuel Gadelha, e depois meu avô, que chegou a ser vice-governador na época com Pedro Gondim, né, tendo aquele voto desvinculado, ele foi vice-governador votado, né, eleito pelo povo, né, foi prefeito de Souza. Bom, aí vem Zé Gadelha, vem Marcondes, vem Paulo, vem Doca. Eu acho que a nova geração vocacionou para outras atividades. Né? Você vê, Dalton é hoje um dos maiores empresários, eu não digo nem da Paraíba, mas do Brasil. Né? Então, assim, não quis enveredar para a política. Ainda tentou, mas aí eu acho que o destino, a vida colocou assim, acho que é melhor você ir por aqui. 2004. Então, assim, eu acho que a minha geração, depois da minha geração, vem a geração dos filhos de Salomão, que foi vereador recentemente, Lafayette. A Miriam agora disputou a eleição em 2020 como vice-prefeita ao lado de Leonardo. E assim a gente vê as pessoas perdendo o encanto da política. Né? A gente vê pouca juventude ainda interessada em disputar as eleições. Né? Eu tenho 4 filhos. Dos 4 tem um que gosta. Eu acho que tem um traquejo assim, de querer ser. Eu não fui trabalhado para ser político. Né? Aí vem um sangue que mexe, que vem na genética, mas eu não fui trabalhado para ser político. Né? Eu fui político, eu até estava contando a Alexandre antes, eu entrei na disputa eleitoral numa brincadeira de primos que ficaram disputando quem é que tinha mais voto para vereador, e meu pai me botou, sem eu saber na época. Né? Eu estava até recém-formado em Souza, chegou em casa e disse, olha, você ajeita, amanhã você vai tirar uma foto e você vai ser candidato a vereador. De paraquedas. Aí eu cheguei a dizer assim, pai, eu nunca sequer apresentei, a não ser a minha monografia de formatura, eu nunca apresentei um projeto na sala de aula porque eu tinha vergonha de falar em público. Como é que eu vou subir? Como é que se tornou esse grande orador, literalmente? Além de ser um orador grande, é um grande orador. Já acompanhei seus discursos. E onde vem essa de um Gadelha sem oratória? É grande na estatura, né? Dá para separar o DNA da oratória dos Gadelha em si? Mas eu sou bem melhor, eu sou assim, eu sou um dos mais... mas aí você vai do dia a dia, mas ainda sou muito tímido ainda de me apresentar em público, de poder...
Bom, aí eu tenho 4 filhos, de um eu acho que ali, se não tiver influência dos outros 3, pode ser que se enverede pela política. Mas a gente vê que não é a fragilidade, são momentos diferentes. Quando Marcondes saiu, Marcondes Gadelha, que é a nossa referência política, quando ele saiu da vida pública, a continuidade, o bastão foi passado para Leonardo na época, e Leonardo pegou um entrave muito grande, é uma disputa muito difícil, porque só existe 12 candidatos a 12 deputados federais e geralmente só se sai 13 ou 14 competitivos no Estado. Então você tem que derrubar um, dependendo da coligação, para você ser ali o 12º, 11º, porque todos os municípios eles são divididos mesmo, literalmente. Porque quem é o prefeito que não quer ter um deputado de mandato federal que coloca 30, 40, 50 milhões de reais de emendas? Então eu votei em André para federal, perdeu. Então eu vou atrás de Alexandre, que Alexandre ganhou, que Alexandre vai botar 40 milhões aqui. Então já esqueceu o André. Então é isso a dificuldade da gente furar a bolha. E a gente quase fura a bolha agora. O federal Leonardo ficou na primeira suplência de Romero e de Rui, e eu fiquei na primeira suplência de deputado estadual com Anderson Monteiro e Dr. Romualdo do Cariri. E está no exercício do mandato. Estou no exercício, na licença do deputado Anderson Monteiro. André, me dá uma explicação. Por que, já que o senhor tocou no assunto da bancada federal, o Nordeste tem uma bancada expressiva, a Paraíba tem 12 deputados federais. Qual é a explicação da bancada federal corroborar com essa reforma tributária que penaliza o Nordeste? Isso vale para a Paraíba, vale para o Rio Grande do Norte, para o Ceará. Por que o Sul saiu tão fortalecido a ponto de prejudicar violentamente o Nordeste e os deputados batem palmo para isso? João, é uma pergunta que sexta-feira agora nós vamos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a reforma tributária, porque na Câmara Federal o Sul tem mais deputados federais do que o Nordeste. E o texto que chegou à Câmara Federal era um texto que agraciava bem o Nordeste. E lá o Sul foi e desmanchou o texto. A grande verdade é essa. A Paraíba ainda está calada, como outros estados do Nordeste estão calados, achando que o texto que hoje se encontra no Senado é um texto que vai favorecer o Nordeste. Pelo contrário, nós vamos ficar menor ainda em relação ao Sul. É tanto que essa audiência pública que eu provoquei na Assembleia Legislativa e venho trazer o senador Efraim, que hoje ele é o coordenador da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, ele é quem está regimentando todas as ideias dos estados para elaborar um novo texto, para o texto que se encontra no Senado. Aí vem a vantagem no Senado de acontecer mudanças, porque no Senado todo mundo é do mesmo tamanho. Cada estado tem 3 senadores. Então é diferente do resultado da Câmara Federal. Então nós temos que aproveitar o momento que a gente está vivendo, que é um momento muito positivo no Senado. Nós temos um vice-presidente do Senado muito atuante, muito forte, veneziano, que é um cara muito sensível, preparado, que vai ajudar muito nesse texto para salvar o Nordeste. E Efraim, que é o coordenador. Então nós temos que aproveitar esse momento, Alexandre, de elaborar o que nós queremos que seja mudado no texto, para que seja voto realmente vitorioso dentro do Senado. E aí eu acredito que nós não podemos aceitar. E um dos gargalos dessa reforma é a criação de um conselho. Esse conselho ele foi criado, vai ser criado, se assim passar no Senado, onde será formado por integrantes pelo número da população de seus estados. Então o Nordeste vai levar uma surra de votos, de população em relação ao Sul. Então nós vamos ter menos integrantes nesse conselho. Então a empresa vai se instalar no Nordeste, ela vai passar pelo conselho. E o conselho vai oferecer um incentivo fiscal para aquelas empresas que venham se instalar. Eu quero me instalar, eu quero colocar minha indústria
em João Pessoa, no Nordeste, tal, o cara vai chegar e vai dizer, não, vamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, porque a gente vai conseguir uma alíquota melhor para você, um incentivo maior, e o Conselho é quem vai deliberar. Mais ou menos isso aí que está acontecendo, que vai atrapalhar o desenvolvimento do Nordeste. Nós não podemos ficar sempre em segundo plano, principalmente numa reforma tão sonhada. São 40 anos que a gente sonha com essa reforma tributária. Você pontuou muito bem, André, quando você coloca que os deputados, nós temos menos deputados federais, né, o Nordeste por conta da população, mas nós temos 3 senadores por estado, em todo o estado do Brasil. Então, mas nós temos 9 estados no Nordeste. Só no Nordeste nós temos 9 estados, ou seja, um terço né, da federação está localizada no Nordeste. Então, a gente tem como compensar essa falta na Câmara Federal no Senado Federal. Daí a importância dessa pauta ser muito discutida pelo Senado, da união dos senadores do Nordeste, e aí nós conclamamos, claro, já que nós estamos falando para Paraíba, a união dos senadores paraibanos. Né? Nós temos o veneziano, o Efraim Filho e a nossa querida Daniela Ribeiro, para quem eu mando um abraço também, tanto para ela como para Lucas. Pois é, então eu acho que a discussão, às vezes as pessoas estão se pegando apenas na reforma tributária, na alíquota do comércio, da indústria, da prestação de serviços, vai sair de 23, vai para 21, vai sair de 17 para 13. Às vezes a gente está se pegando nas alíquotas, que esse 1 ou 2% que diminuir não vai atrapalhar a vida de ninguém dos empresários. Mas a gente que paga tributação em cima duplicada em cima de um produto final, isso aí atrapalha a gente. Eu não quero saber se o governo do Estado ou o governo federal vai perder a arrecadação com tributos. Eu quero é comprar mais barato e que meu poder aquisitivo tenha força. Então a gente tem que estar preocupado com nós, consumidores. E aí a gente vê ainda o Brasil calado. O texto passou muito rápido, João, na Câmara Federal. Foi aprovado na noite mesmo, foi aprovado as discussões, por unanimidade praticamente. Então a gente tem que tomar pé, porque depois que é aprovado, teremos dificuldades de modificar. E esperar mais 20, 30, 40 anos para uma reforma tributária, eu acho que porque o Brasil também perdeu muito por não fazer essa reforma lá atrás. Nós perdemos muito, avançamos muito pouco em relação a outros países que eram bem mais pobres que o Brasil e hoje são as potências internacionais. Mas é tanto que a gente tem que se alertar para isso. E aí, antes de ontem, no lançamento do novo PAC, João, do governo federal, Maurício, as pessoas aplaudindo, agradecendo. Eu fui lá para aplaudir, para agradecer o novo PAC do governo federal para a Paraíba. Aí você vê obras importantes como a triplicação da BR-230, a duplicação da BR-230 até Cajazeiras, a construção de um hospital no sertão de trauma. Você vê o eixo norte que trará água do Rio São Francisco para o açude, na região de Piancó para o açude de Curemas. Aí você fica vibrando com obras estruturantes que vai empregar milhares de pessoas. Aí depois você vai olhar a matéria, você vai olhar, eu vou olhar aqui o que foi que o Rio Grande do Norte ganhou. Eu vou olhar aqui o que foi que o São Paulo ganhou. Dos 26 estados e o Distrito Federal, a Paraíba ficou em 21º. Mas a culpa é de quem? Não é do próprio governador? Porque é uma reivindicação tão tímida, tão michuruca. Michuruca, a gente viu. Aí depois fica assim, rapaz, como nós somos acostumados a se contentar com tão pouca coisa, eu saio de lá vibrando. Quando a gente vai olhar a matéria e começar a ter. Eu vou ver o que São Paulo ganhou, o que o Rio ganhou, o que Minas Gerais ganhou. Aí dos 27. Na sua lógica, então, teria que haver uma inversão dessa pirâmide dos estados no Brasil para o ganho do PAC? Seria isso? Porque, se só for analisar pela questão da potencialidade demográfica em si e econômica dos estados, a Paraíba estaria realmente nessa posição aí da 21º estado no Brasil, não seria isso? Mas na sua lógica, quem precisa mais precisaria receber mais também. Receber mais. Aí a Paraíba ganhou do Acre, de Rondônia, só dos estados do norte, que são bem menores do que a gente, e nós ficamos com pouco. Mas eu já estou achando pouco. O governador solicitou 12 projetos, né? O governador preparou 12 projetos, desses 12 projetos, 11 foram contemplados pelo governo timidamente, federal. Né? Depois eu vi que são projetos tímidos. Em relação ao Rio Grande, vamos fazer uma comparação aqui mais próxima, o nosso vizinho Rio Grande do Norte. Não dá para comparar com Pernambuco, que é um estado com outro potencial, outra dimensão demais. Rio Grande do Norte, dá para a gente fazer um comparativo? Eu não me recordo o valor do Rio Grande do Norte, mas
foi bem maior, bem mais acima do que a Paraíba. Né? Eu acredito que não ficou 4 ou foi 5 posições à frente da Paraíba. Agora eu não me recordo como foi, porque eu me fixei na Paraíba e a gente vê, eu apresentei 12 projetos, foi aprovado 11. Mas depois eu vi que foram projetos que, para mim, já ficaram tímidos. O Hospital de Trauma de Patos será importantíssimo, né? Será importantíssimo para o nosso sertão. Mas poderia ter um em Patos, podia ter um em Souza, podia ter um em Cajazeiras, podia ter o aeroporto que está em Patos, podia ir para Souza. Cariri, como no Cariri, por exemplo. Né? Então, assim, a gente começa a dizer, devia ter multiplicado mais, devia ter mais projetos, porque a Paraíba é muito forte, rapaz. André, João Azevedo faz um bom governo. Olha, eu vejo... razoável, ou é mais do mesmo, ou faz uma péssima administração? Eu vejo um governo morno. Né? Eu acho que eu vejo um governo morno, um governo que, assim, eu não vi ainda uma obra que, assim, identificasse que João está fazendo, como Ricardo Porque Coutinho, o senhor não viu fez. ou porque não tem? Se eu não vi é porque não tem. Eu vejo, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, André, um comparativo de João e Ricardo, né? O governador Ricardo Coutinho é um governador que tem ações, né? Um ex-governador que teve ações em seu governo. Porém, o governo João Azevedo é um governo mais humano, que tem diálogo. Por exemplo, a Assembleia não tinha diálogo com o Ricardo. O governador Ricardo Coutinho chegou um tempo que ele não tinha um terço da Assembleia. A UEPB não tinha diálogo. A UEPB não tinha diálogo com o Ricardo. Já João dialoga com o povo e com a classe política. Tanto dialoga com o povo, que nós temos a construção de restaurantes populares espalhados pela Paraíba, nós temos o Tá na Mesa, que tem chegado com refeições de R$1 a várias, né, cidades da Paraíba. Opera Paraíba, que zerou a fila de cirurgias. Né? Os hospitais de campanha também, naquele momento do Covid-19, que foi um momento emblemático que o mundo vivenciou, e aí João teve que enfrentar tudo isso, e realmente fazendo o governo que olhasse para as pessoas com um olhar de salvar vidas. Naquele momento, ou você levantava uma parede, ou você salvava uma vida, e aí salvar uma vida, quando eu me refiro a isso, me refiro a ter médico, a ter vacina, e chegava a vacina de forma muito pontual, e a ter comida na mesa das pessoas que mais precisam. Dentro desse contexto, você avalia que seria mais importante o que Ricardo fez durante esse tempo, ou o que João fez? Não, eu não vou nem comparar, porque eu acho que é um governo de continuidade. Eu acho que João é fruto de Ricardo. Né? Até porque ele não aceita. Descolar a imagem, ele não aceita, ele não aceita, mas ele é filho, ele é fruto. É cria. É cria. Toda a Paraíba sabe. Né? Aí depois terminou a criatura contra o Criador. Bom, mas é um governo... O senhor disse que toda a Paraíba sabe. O senhor se refere ao eleitorado paraibano, à crítica, aos cientistas políticos, a classe política? O senhor se refere a quem? Porque a Paraíba reelegeu, mesmo com dificuldade, mas reelegeu, claro, João Azevedo. Então a Paraíba, a população entendeu que o governo de Ricardo era bom, deveria continuar e, portanto, o governo de João é uma sequência disso? Olha, o governo Ricardo ele teve uma atuação muito grande em relação à estrada. Ele recebeu um projeto aprovado do governo Cássio. Maranhão conseguiu os recursos, interligou. Maranhão conseguiu, na época, o financiamento Andina. Na época, Cássio aprovou, Maranhão liberou e Ricardo executou e ganhou os frutos. E João foi a sucessão de um projeto que a cidade de Souza recebeu asfalto, como o Zabelê recebeu asfalto, como interligou a Paraíba. Então, João ganhou a sucessão. Nesta eleição, para mim, João não foi reeleito pelas suas ações de governo. Ele foi reeleito porque Lula puxou ele. O efeito Lula. E eu vou lhe explicar por que isso. Vamos trazer para Souza. No primeiro turno, Leonardo, a família, uma parte da família votou em Pedro, eu votei em Veneziano e o prefeito votou em João. João tirou aproximadamente 11 mil, vou arredondar os números, Veneziano tirou 9, Pedro tirou praticamente 4. Então, e Lula tirou 13. Lula tirou 13, porque tinha um voto de Vené e tinha um voto de João. Né? No segundo turno, João saiu de 12 para 13, de 12 mais ou menos, para 25. Para 25. E
João Azevedo saiu de 13 para 25 e Lula saiu de 13 para 27. Então Lula puxou João. Isso aconteceu nas cidades pequenas todas, porque Pedro ficou... Diferente dos grandes centros, João Pessoa e Campinas, bem diferente. A vitória de João foi matemática e não política. Matemática. Mesmo sabendo que Ricardo, inclusive teve um áudio na campanha, né, que Ricardo disse que seria importante que Pedro ganhasse a eleição. Não, uma boa parte do PT votou em Pedro, né, a maioria dos bolsonaros votaram em Pedro. Pedro teve uma posição de não dizer em quem votou no segundo turno, de não optar por uma das duas opções no segundo turno. E isso eu acredito que não foi bom. Porque a gente, depois que viu o resultado, o interior quem elegeu o João com Lula. É tanto que Veneziano trabalhou tanto o nome de Lula no primeiro turno, que teve quase 120 mil votos que votaram em Vené no 13, não votou no 15. Não levaria Veneziano. Legenda, no caso. Se Veneziano tivesse ido para o segundo turno com o João Azevedo, o governador era Veneziano. Porque o voto de Lula ia para Vené e não para João. Se Veneziano tivesse saído pelo PT e não pelo MDB, talvez tinha tirado mais votos. Né? É tanto que as pessoas focaram tanto Lula com Vené que votaram em Vené no 13. Se Vené tivesse ido para o segundo turno, Vené era o governador do estado. A leitura de quem montou a estratégia de João Azevedo já seria bem distinta dessa aí. De que houve sim um reconhecimento das pequenas cidades de pequeno e médio porte do estado, diferente de Campinas e João Pessoa, em relação às ações de governo em si. Então aí não seria uma eleição matemática, nem muito menos até política, mas sim uma eleição do ponto de vista do reconhecimento administrativo. Mas não tem muita essa pulverização das ações, diferentemente de outros governadores. O governo João I conseguiu levar ações não só para Campinas e João Pessoa, mas para muitos municípios de menor porte. Olha, e talvez tenha havido esse reconhecimento. Eu posso dizer isso por Souza. O maior prefeito de Souza é João. O maior prefeito de Souza é João Azevedo. Daí sairia o reconhecimento. Mas no primeiro turno, a cidade não quis votar nele. Só votou nele no segundo turno por conta de Lula. Pela própria diversidade de opções de candidatos ao governo? Nem tanto. Nilvan, Veneziano. André Muribe e João Costa me permitam fazer uma leitura do passado. João ganhou no primeiro turno, mesmo tendo 3 candidaturas em potencial. João ganhou no primeiro turno e ganhou no segundo turno. Na eleição que Ricardo disputou contra Cássio Cunha Lima, Ricardo perdeu no primeiro turno a eleição, Cássio Cunha Lima ganhou a eleição no primeiro turno e no segundo turno... Por uma peinha de nada, Então você mostra que João foi muito mais forte que o próprio Ricardo, né, ganhando no primeiro turno e ganhando no segundo turno. Mesmo como você colocou que João teve o apoio de Ricardo no primeiro turno, mas no segundo turno, já desprendido de Ricardo e tendo, a gente sabe o quanto o Ricardo é, né, marrento, para não falar que prepotente, e ele foi para cima mesmo de João, querendo que João perdesse a eleição, tanto é que fez campanha para Pedro Cunha Lima. E aí ele ganhou no primeiro e ganhou no segundo. A gente não pode tirar o mérito de João. Aqui não estou tirando o mérito de João, mas ele ganhou o segundo turno, porque na história você é um pouco mais, tem mais experiência do que a gente na idade e sabe que ninguém foi governador da Paraíba sem ganhar João Pessoa e Campinas. Sim. Né? E João foi o primeiro. Isso foi o resultado do sertão, foi o resultado das cidades pequenas, foi o efeito Lula, que contou nas cidades pequenas. Né? Contou. E aí ganhou a eleição, a gente torce, mesmo não ter votado com ele, a gente torce pelo sucesso do Estado. Né? E é tanto que eu tenho lutado na Assembleia para que o governo do Estado olhe para Souza com um olhar diferente, na sua potencialidade, Maurício. Porque o que é que está acontecendo? Eu disse isso ontem na Assembleia Legislativa. A Patos cresceu muito, avançou muito na educação. Iniciativa privada, universidade, shopping center, aeroporto, cresceu muito. Cajazeiras, da mesma forma, ganhou a Universidade Pública de Medicina, consegue atrair agora um aeroporto com voo para outros estados, para outro estado. E Souza está ficando esmagada por conta da falta de um mandato. É indispensável para uma cidade do porte de Souza, de Sapé, de Guarabira, Souza está ficando, ter um mandato. Souza está ficando esmagada. O que é que está acontecendo? Você precisa do IML, tem que esperar o carro do IML sair de Cajazeiras, que dura mais ou menos 1 hora para chegar em Souza.
Então está lá um ente querido, uma pessoa lá exposta no chão, esperando que o IML venha para buscar. Então você precisa ir um carro para Cajazeiras para pegar um voo para ir para Recife. Você precisa estudar uma universidade, você precisa ir para Patos ou para Cajazeiras, porque Sousa não tem mais uma universidade que atraia novos estudantes, como nós tínhamos a Faculdade de Direito Federal na época. E hoje o direito começou a ser pulverizado em várias cidades e nós perdemos o brilho. Não é mais um diferencial. Não é mais um diferencial. Então, Sousa está começando a ficar esmagada por Cajazeiras e por Patos. E nós temos que vocacionar esta potencialidade que nós temos hoje, que é a agricultura. Sousa sonhava com as águas do Rio São Francisco como o Nordeste. As águas do Rio São Francisco já vai fazer mais de ano que está no açude de São Gonçalo. Mas, André, a várzea de Sousa, que é uma coisa lá do governo Antônio Mariz ainda, né? Mariz. É um projeto do governador Antônio Mariz. A várzea de Sousa, eu lembro de um deputado lá do Sertão, comemorando em plenário, com uma melancia. Era a primeira, 200 milhões investidos na várzea de Sousa, e a produção era de melancia. Hoje, as várzeas produzem sorgo. E o que mais? Olha, as várzeas a agricultura familiar lá não existe. O que é que acontece, João? Naquela época, aí nós tivemos sucessões de anos de seca. Então, a Açude de Curemas chegou no seu estado crítico, então as várzeas de Sousa foi dizimada, praticamente ficou um deserto. Como o perímetro irrigado de São Gonçalo. A reposição de coco lá vai demorar quanto tempo? Não, já começamos, já estamos produzindo. Começou há 3 anos atrás, a produção de coco são média de 4 anos. Nós já começamos, já estamos chegando a quase 1 milhão de cocos sendo retirados a cada corte. Mas é isso que eu quero chamar a atenção do governo do estado. Nós temos hoje a maior bacia leiteira do sertão. Nós temos vários laticínios na cidade que compra a produção de leite de Sousa e da região, que chega a 80 mil litros de leite dia. Então, uma potência muito grande. Com uma grande empresa na área. Várias empresas que compram quase 80 mil litros de leite dia desmanchado em Sousa. E aí você não tem um parque de exposição para expor um animal, para dizer, olha, nós temos vaca aqui que produz 35 quilos de leite diário. Nós não temos. As exposições da Paraíba estão começando agora. Teve uma em Sousa particular e vai ter uma agora em João Pessoa, que eu vou parabenizar o secretário, porque nós precisamos incentivar o agronegócio. Né? Mas aí Sousa vem para as várzeas de Sousa. As várzeas de Sousa nós temos 10 mil hectares, que produziu sorgo, produziu melancia, produziu banana, milho, e o perímetro irrigado de São Gonçalo, que produz coco, que é a nossa força maior. Eu estou chamando a atenção do Denox. O que é que acontece? O cara está lá no perímetro irrigado de São Gonçalo há mais de 60 anos, dono de um lote de uma casa. Quer ir no banco, receber um empréstimo que tem uma taxa de juros de 4% ao ano, com 2 anos de carência, mas o banco quer uma garantia que você dê a ele para ele emprestar um dinheiro para você modernizar seu lote. Você botar um sistema de irrigação mais eficiente na qualidade da distribuição da água, economizando água. O cara quer botar uma cultura como a plantação de uva, que hoje em Sousa começou, inclusive uma vinícola está sendo construída em Sousa, produziu o primeiro vinho com as uvas de Sousa, já começou. Então começa a mudar uma história. Mas esse cidadão que tem esse lote há 60 anos, que produz 50 mil cocos a cada 40 dias, ele não consegue tirar um empréstimo do banco, porque ele não tem a escritura do lote e nem tampouco a escritura da casa, porque pertence ao Denox, pertence ao governo federal. Eu já pedi, várias vezes, já insisti tanto com os diretores do Denox para que faça doação. O Denox vai vender um pedaço de terra que faz 60 anos que ele não recebe, que não conta mais com ele, vai receber um dinheiro para quê? Vai servir para quê? 3, 4, 5 mil, 10 mil reais por hectare para um cara que está lá há 60 anos tentando sobreviver. Então, para aquecer a nossa economia, o Denox podia doar a casa, podia doar o lote, para que essas pessoas possam adquirir empréstimo e melhorar a qualidade do seu lote. Esse é um ponto que eu tenho batido. Outro ponto é a gente começar a fazer seminários, fazer workshop, trazer empresários de Petrolina, que está bem pertinho da gente. As maiores produções de uvas do Brasil é de Petrolina. Os melhores vinhos, os melhores espumantes é feito das uvas de Petrolina. E nós temos
a terra mais fértil do que Petrolina, nós temos água tanto quanto Petrolina com o Rio São Francisco, nós temos homens trabalhadores e nós temos o índice de raio solar que é maior do que o de Petrolina, que afeta o doce da nossa água do coco, que é o melhor do mundo, e o doce de qualquer fruta que é produzida nas nossas terras. Nós temos um açúcar diferente, porque nós temos um índice de raio solar que produz a substância Fritz, que é o doce diferenciado. Então, tudo que a gente produzir na nossa região é melhor. Além de uma bacia petrolífera. Além da bacia petrolífera, que é uma incógnita e uma dúvida que histórica tem que ser Nosso questionada. Moribe, eu tive acesso, conversando com amigos meus da comunicação, que André Gadelha hoje seria o primeiro colocado nas pesquisas internas. E a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Continua com a gente o Norte Debate e muito mais aqui na nossa bancada, o Alexandre Kennedy, o João Costa e o convidado especial de hoje, o deputado o André Gadelha. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Atenção! Pare de sofrer com a instabilidade da sua internet. Na Tele você tem internet de qualidade para você e sua família. Nós temos o melhor preço para você. Nesse mês você garante 650 mega por apenas R$ 99,90. Quem perder vai se arrepender. E você ainda ganha Wi-Fi Premium e Deezer grátis. Aproveite esta super oferta e contrate já o seu plano. Fuja do drama, vem pra Tele! Muito bem, de volta com o nosso último bloco de hoje do Norte Debate, abraçando especialmente a cidade de Souza, no sertão paraibano. O nosso convidado de hoje, o conterrâneo André Gadelha, está aqui conosco, deputado federal, deputado estadual em exercício do mandato e pré-candidato às eleições de 2024 à Prefeitura de Souza. Por sinal, Alexandre, você tinha um questionamento do bloco anterior, quer saber um pouco mais sobre o mapa político, a potencialidade das oposições. Qual seria o nome, digamos, potencial candidato das oposições no ano 2024 em Souza, hein? Pois é, Moribe, nosso âncora, João Costa e toda a Paraíba, todos que acompanham o Sistema ao Norte, o nosso entrevistado André Gadelha. Pelo que eu andei conversando nos bastidores da política paraibana, né, André seria hoje o favorito à sucessão municipal de Souza, né, a ser o futuro prefeito de Souza. André, prefeito eleito em 2024. Vamos partir desse cenário. Fechou as urnas, consagrado prefeito de Souza. Quais seriam as grandes propostas, os 3 pilares de propostas de André hoje para Souza? O que é que André começaria a efetuar e qual seria o diálogo de André, tanto com o governo do Estado, com o governador João Azevedo, mesmo não tendo votado nele, mas pelo que a gente vê, João é um governador que dialoga com todos os prefeitos, e pelo que eu vejo também do nosso entrevistado, ele não se furtaria a dialogar com o governador e a trazer para o município de Souza investimentos. Quais seriam os 3 pilares? O André seria mais do mesmo do outro mandato. Não. Aí eu posso garantir que os cabelos brancos que já chegaram e os quilos a mais que saíram já deixou para trás o outro Andrezão lá. Mas, João, a gente amadurece, né? Acho que nós sofremos muito quando a gente assumiu a prefeitura e a gente amadurece no sentido de poder dialogar. Mas na minha gestão eu procurei o governo Ricardo Coutinho por várias vezes. Né? Nós temos um sistema de água municipalizado que necessita... Deu certo, André? Aquilo? Olha, dá certo quando você tem um governo aliado. Como eu tinha um governo adversário, para mim não deu certo, eu tive muita dor de cabeça. Porque o sistema de água de Souza é um sistema de água que precisa da Cagepa para tratar da água. E a Cagepa não permite que o município trate da água. Comigo, por várias vezes, eu procurava o governador para que nós pudéssemos assumir o tratamento da água. Porque a pressão da água que chega nas torneiras de Souza depende do bombeamento da Cagepa. Como eu era adversário,
Os caras inventavam que o motor queimou, passava 8 dias sem água na cidade. Aí eu comprei uma bomba, o município comprou uma bomba, deixou de lá de reserva. Aí eles derrubavam a canela, faltava energia, passava o final de semana sem água. Judiaram, como a gente diz, judiaram comigo na gestão estadual. Sendo novo prefeito... De propósito? De propósito. Tenho certeza disso, não tem justificativa. E como levei propostas como a gente tinha que estadualizar os estádios. A gente tem um estádio Marizão municipal que deve ser administrado pelo Estado. Eu acho que não tem que ser o município que tem que ter uma despesa de energia, de água, de tratamento, de manutenção disso, até porque não ganha para isso. Eu acho que o Estado podia assumir os estádios paraibanos e ter uma gestão, ou então privatizar, né, como grandes clubes fazem isso, ou entregar os clubes para que os clubes ganhem dinheiro com aquilo. Procurei fazer isso, o governador me negou. Procurei o antigo Parque de Exposição na época para que a prefeitura assumisse a gestão, e aí eu já estava com a parceria fechada com 3 laticínios para que eles coordenassem o Parque de Exposição para que nós pudéssemos ter feiras constantes de animais. Ele também me negou. Pedi ao tratamento de água para que fosse para o município para acabar com essas agonias com falta de água de Souza, também foi negado. A própria rodoviária, ela precisa ser melhor tratada, e pelo município. O município não tem condições porque não arrecada. O município, você tem que ter alguns gargalos que precisa ter parceria com o Estado. E eu tive essa dificuldade de conversa com o ex-governador. E sendo governador... Veneziano não ajudou? Pegou uma época de Veneziano, aliado de Ricardo ainda. Ele não foi interlocutor desse processo, não, André? Olha, nós tentamos, mas era difícil mesmo. Porque eu fui líder da oposição como deputado e bati muito de frente. E acho que ele guarda rancor. Na política não pode. Só não é pouco. Você não pode guardar rancor, é o momento. Né? E se Deus quiser e se Deus lhe escute, que possamos ser vitoriosos em 24, assumir 25 a Prefeitura de Souza, nós vamos procurar o diálogo com o João Azevedo. Né? Nós precisamos ter esse diálogo, porque, como eu disse, o maior prefeito de Souza é João hoje. A cidade de Souza está asfaltada nos bairros, na periferia está asfaltada, com obra, com recursos do governador. Eu vi em sua fala e eu quero parabenizar, André, a questão, Moribe e João Costa, do PPP, é a parceria público-privada. Você vê que André ele sempre se reporta à instauração de parcerias público-privadas para expansão do município. Eu vejo isso como uma grande saída. Não tem mais como você tomar de conta de tudo. Né? O prefeito ele toma de conta do buraco da rua, da lâmpada que tem que ser trocada, do curativo, do casamento, né? E até do estádio. Do nascimento e do caixão. Do enxoval da criança. Aí você tem que ter o emprego do filho e depois o sepultamento. Então, assim, tem que tirar muito dessa obrigação do prefeito e dividir. É tanto que essa reforma tributária, ou você dá autonomia aos prefeitos a fazerem o que deve se fazer bem feito, ou você toma de conta, porque não dá para os municípios mais tomarem de conta de tudo e ser responsável por... Tem uma passagem engraçada que eu nunca esqueci. Nós estávamos como vice-prefeito ao lado de Salomão Gadelha na época, e a gente dando uma entrevista, e Salomão apresentando assim milhões de reais que a gente tinha municipalizado a saúde na época, colocado o 3º SAMU do Nordeste, foi instalado na cidade de Souza, a 2ª farmácia popular do Nordeste foi em Souza, o ministro de Lula na época foi a Souza inaugurar, a gente anunciando grandes obras e empreendimentos na saúde, e postos de saúde, Souza tinha 2, a gente fez 26 no mesmo ano. E assim, contando a história, ligou uma senhora braba, esculhambando todo mundo e dizendo que não valia nada, não sei o quê. E quando ela terminou de falar, disse, mas qual é a raiva da senhora que a gente está anunciando esses recursos aqui, que vai melhorar a saúde da senhora, tal, a educação? Roubaram meu papagaio e a culpa é sua. Aí o prefeito quer dizer que o papagaio foi roubado da senhora e a culpa é do prefeito. Mas eu vou resolver. E aviária. Vamos resolver. Acionou todo o secretariado e descobrimos que o papagaio dela tinha sido roubado por um cara lá. Estava na boca de fumo. E recuperou o papagaio. Pagamos o resgate. Então, assim, são histórias que a gente passa no dia a dia na prefeitura que
que a gente é responsável por tudo. A responsabilidade do prefeito é muito grande na gestão e a gente precisa de parceria. E se Deus quiser, nós vamos buscar parcerias, vamos fazer uma gestão diferenciada, uma gestão humana. A cidade de Souza sabe como eu gosto de lutar com as pessoas, de abrir as portas da prefeitura. A cidade precisa disso, acabar com a arrogância, acabar com a prepotência que hoje está instalada, a soberba que hoje está instalada na cidade de Souza. E vamos fazer uma gestão humana. Souza precisa de mais saúde, Souza precisa de médico, Souza precisa de remédio, precisa de exame, precisa de uma policlínica com centro de imagens. Souza sofre muito com a carência, com a falta de ambulância. Nós precisamos brigar pela ampliação do hospital de trauma que chega à cidade de Souza, pelo menos uma policlínica. Mas, André, no início da entrevista, o senhor disse aqui que Souza tem boa arrecadação, que nem chorava muito pelo FPM. Falta de gestão. Qual é a explicação? Falta de compromisso. Falta de compromisso, é a grande verdade. O atual prefeito, ele levou carona no primeiro mandato com a vitória de Ricardo Coutinho com João Azevedo e faz com que João Azevedo administre para ele. Então, se você precisa de uma cirurgia, ele pega a ambulância e vem deixar aqui no Metropolitano que se resolve. Precisa de remédio, vai no 10º núcleo de saúde e pega o remédio. Precisa de uma ressonância, manda internar e faz no hospital regional. Então, leva uma carona muito grande para poder fazer a gestão. E a gente fazer essa parceria em 2025, nós vamos fazer e vamos fazer muito mais, porque nós vamos dar dignidade ao povo de Souza. O povo de Souza não tem um respeito devido do poder público. Você não consegue ver o prefeito na prefeitura, você não consegue ver o vice-prefeito atendendo as pessoas, você não vê um filho de pobre sendo atendido numa secretaria, você vê as pessoas sendo maltratadas, as pessoas sendo esquecidas. Agora, consegue, junto numa eleição, com as forças que tem, você sabe que na cidade do interior, o emprego ele tem muita força eleitoral. Né? Agora está criando 3 secretarias com mais de 20 empregos. Aí você junta com mais 2.000, aproximadamente 2.000 empregos entre contratados e comissionados da prefeitura, com mais 2.000 empregos do Estado. Chega a 4. A 4. Se você fizer 4 mil? 4 mil entre prefeitura. Prestadores de CPF, essa coisa? De prefeitura e de Estado. Eu fui o prefeito que em 2006 nós fizemos um concurso, eu estava no exercício, nós fizemos um concurso e nós chamamos 1.300 pessoas em 2006 pelo concurso público. Quando eu fui prefeito em 2013, nós fizemos um concurso em 2015, eu chamei praticamente 2.000 pessoas. Eu praticamente não tinha contratados nem comissionados. Dava dignidade a um cara entrar pela porta da frente no poder público sem ter apadrinhamento. E isso eu fui mal interpretado. Né? Eu tentei fazer a gestão e perdi a reeleição, não por conta desses atos, por conta disso, mas por conta de uma taxa de iluminação pública, que Souza era a única cidade do estado que não tinha a cobrança da taxa de iluminação pública. E naquele ano, o governo do estado, que depois a gente descobriu que com influência chegou à direção da Energisa, que vinha com débito passado de outras gestões, que cortou a energia da minha gestão, que eu tive que criar a taxa de iluminação pública para não ser desmoralizado. E perdi a eleição por conta disso. Que as pessoas esqueceram que eu perfurei 116 poços artesianos. Quando taxa de iluminação lá foi o seu apagão eleitoral. Apagão eleitoral, porque eu perfurei 116 poços artesianos nos bairros, porque não tinha água, porque o açude de São Gonçalo chegou a ter apenas 17% da sua capacidade hídrica. Aí construí postos de saúde, campos de futebol, gramado na zona rural, calçamento, asfalto, centro de imagem. Fizemos PCCR de todas as categorias, concurso público, e a taxa de iluminação apagou toda uma história. No município de Sapé, o ex-presidente da Câmara, Luizinho, que foi candidato a prefeito na última eleição e perdeu, ele perdeu a eleição por conta que deu o voto de Minerva na taxa de iluminação pública. Ou seja, prefeitos, candidatos, pré-candidatos em 2024. Não tem mais taxa. Todos já estão. Não, mas não ampliem a taxa. Por favor. E o pior que o de Souza ganhou a eleição prometendo que ia tirar, não tirou. Depois ele disse que não prometeu tirar. E tem vários discursos dizendo que ele ia tirar. Aí ele disse que ia revisar. Não revisou. E agora aumentou. E não tem como tirar, né? Tem. Não, você tem constitucionalmente falando. Você manda para a Câmara e você
E o pior que hoje a gestão... Mas isso não tem nem sentido. Porque você recusa receita. Você está renunciando a receita. Você pode correr o risco de um processo de improbidade. Administrativo. E a questão de Souza ainda tem mais um agravante. Ele lançou agora em 2022, em dezembro, no balanço final, uma dívida de 16 milhões de reais que ele deve à Energisa. Ele está arrecadando e não está pagando. Ele deve 16 milhões de reais à Energisa, ele deve 22 milhões de precatórios, deve 134 milhões à Receita Federal, tanto a parte patronal como a parte de funcionário de INSS, tanto que perdeu a certidão negativa, e deve 132 milhões à CAGEPA por estar usando a água e não estar pagando o tratamento. Então, por esse hoje raciocínio, quem depende de precatório pode deixar na Caixa das Almas? Se a justiça não intervir e bloquear, pode colocar na Caixa das Almas. Na Caixa das Almas. São 300 milhões de reais arredondados que o prefeito Souza hoje está deixando para o próximo prefeito. De débito. Caríssimo João Costa, nosso Alexandre Kennedy também, muito obrigado pela companhia aí, mais um Norte Debate. Agradecer, sobretudo, a sua companhia, a sua conexão nas redes sociais, nos streams e, sobretudo, também nas TVs, canais fechados em toda a Paraíba. E agradecer ao nosso deputado André Gadelha, convidado de hoje do Norte Debate. Eu quero agradecer e parabenizar Diego por essa nova empresa que faz abrilhantar, né, a comunicação paraibana. Agradecer a vocês por essa paciência da gente poder conversar. Quero voltar mais vezes aqui, se Deus quiser, ainda como deputado, e se Deus quiser, como prefeito lá em 25, que seja feita a vontade de Deus e do povo paraibano. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Forte abraço a todos, até a nossa próxima edição do Norte Debate.